Bem-vindos a mais uma live e espero que estejam bem. Meu nome é Lucas Cassule e hoje vou conversar com a escritora espanhola Paula Yanes. A Paula tem 2 livros infantis e praticamente trazem a mesma temática, são contos de viagens. Eu vou falar um bocadinho sobre essa sua aventura ou suas aventuras. Ela é uma cidadã muito viajante, andou por aí pelo mundo, mais de 35 países. E a ideia desta conversa é falarmos um bocadinho sobre essa experiência, as viagens, as culturas, a escrita, o ensino e todo esse processo que ela acarreta na sua história. Olá, Dengue, bem-vindo. Olá, Raimundo, tudo bem? Olá, Roger, bem-vindo. Estou à espera da Paula. Olá, Mira, olá, Irene, tudo bem? Tudo bem por aí? Eu não fui ao evento do Que Pra Casa, espero que tenha corrido tudo bem. Na verdade foi mesmo por conta dessa live e já tinha marcado. Então não podia fugir de casa hoje. Por causa desse encontro com a Paula. E a Paula não está? Oi, Paula. Ok, ok. A Paula já está aí, já adicionei, vamos só aguardar um bocadinho. Já vai juntar-se a nós. Oi, Paula, aceita aí o convite. Convite aceite, convite aceite. Olá, Olá, Paula, tudo bem? tudo, bem-vinda. Ok, desculpa, é que é a primeira vez que eu faço isso, então não sabia muito bem o que que tinha que fazer. Ok, ok. Eu já estive aqui a reclamar, espera aí, será que é a primeira vez da Paula? Sim, sim, E é a primeira. a sua cabeça parece um pouco cortada. Peraí, peraí, melhor assim. Pronto. Oi, Paula. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vinda a essa live com Lucas Cassule. Bem disposta? Com certeza. Ok. O meu português, essa troca entre o português e o espanhol não vai fazer confusão, né? Porque a Paula fez até algum tempo em Moçambique, ou continua em Moçambique. Continuo. Ok, conta-me lá como é que é essa experiência. Eu sei que viajou para muitos países, inclusive para México, Brasil, mas estar em África, como é que é? Então, estar em África é um aprendizado constante, na verdade, né? Uhum. Tipo, no começo teve muito choque cultural, né? São culturas muito diferentes, né? Mas acredito que está sendo um bom aprendizado. Ok, Sim. há quantos anos já? Quantos anos aí em Moçambique? Não, a Moçambique não estou há tanto tempo, estou há um ano e meio. Ok, boa, boa. Eh, Nota-se alguma similaridade entre a cultura de Moçambique com algum dos países que a Paula já visitou? Cara, não, não, Não? Nem na não. comida, nem. Assim, tipo, quando eu já tinha ido para a África, mas eu tinha ido para a África do Sul, né? Ok. Antes de vir para, tipo, eu tinha ido para o Egito, né? Mas é bem, Uhum. bem diferente, São né? diferentes. Então, assim, o Sim. único país
que tem alguma similitude assim. Obviamente, a África do Sul tem algumas, né? Tem algumas comidas que são parecidas e tal. E no Brasil também, assim, comidas. E também o que eu vejo, assim, é a musicalidade, tipo, que o Brasil, obviamente, tem muita influência da África, né? Então, quando eu vejo as pessoas a dançar algumas danças típicas e tal, alguns ritmos, me lembra a ritmos brasileiros ou danças brasileiras, né? Ok, ok, ok. Então, sim, por acaso eu esperava que mencionasse o Brasil, porque eu sempre tenho a sensação que Angola, Moçambique e Brasil têm sempre alguma similaridade, não sei, na comida, talvez, nas crenças também, talvez, e na dança, né? E no ritmo. Sim, um pouco, mas eu achava que ia ter mais, viu? Eu, quando vim pra cá, porque eu morei no Brasil 3 anos, né? Quando eu cheguei, eu imaginei que isso aqui ia ser um outro Brasil, assim, e não. Ah, Então, tem algumas coisas similares, mas tem mais coisas diferentes do que similares, diria eu. ok. Para quem chegou agora na live, eu estou a conversar com a Paula Yanes e ela é espanhola, nasceu na Espanha, em Málaga e normalmente trabalha como educadora, vai viajando pelo mundo, já deu aulas de espanhol no Brasil também, não sei, no Brasil. Não sei, no Brasil Sim, foi sim, espanhol, sim, foi espanhol, foi. E sim. está agora em Moçambique. Passou por outros países, fez, está a fazer doutoramento, não sei se já terminou, à distância, no país dela, na Espanha. E tem, portanto, 2 livros publicados que têm o mesmo título, Explorando o Mundo, ou seja, volume 1 e volume 2. Normalmente, cada um dos livros traz uma viagem num outro país. Um deles é Peru, é isso? Sim, E o outro é Chile, não? Não. México. México, México sim. e Peru. E Peru. Ok. Qual deles foi o primeiro? O México. O México. Por que México? Por que decidiu publicar primeiro a viagem do México? Boa pergunta. Assim, acho que foi o primeiro porque eu fiz um rascunho de vários livros. Ok. E o primeiro rascunho que eu fiz foi México. Não sei porque, acho que México é um país muito especial para mim. Então, acredito que foi. E conheci muito sobre a cultura e tal. Então, acho que foi o que saiu mais naturalmente. Ok. Então, como foi o primeiro rascunho, depois também acabou sendo o primeiro a ser publicado. Ok, só para que o nosso público perceba, o livro tem como título Explorando o Mundo da Aitana. Aitana é a sobrinha da Paula. Paula, conta um bocadinho da escolha do título e por que homenagear a sua sobrinha. Ok. Então, o livro se chama Explorando o Mundo com Aitana. E é assim porque, na verdade, eu nunca pensei em escrever assim, né? Uhum. Eu não escrevia para mim, mas nunca pensei em publicar nada. E quando a minha amiga, essa minha melhor amiga, que se chama Elizabeth, ficou grávida, ela me disse, cara, eu queria tanto contar as tuas histórias para Itana quando ela nascer. Aí eu disse, cara, eu vou mandar postais para ela, porque eu geralmente quando viajo envio postais, né? Eu disse, não, eu vou mandar postais e vou contar as histórias, né? Aí pronto, ficou nessa, só que aí chegou a pandemia, chegou muito tempo morto, né? E aí eu pensei, imaginar o que eu ia contar para ela e comecei a escrever. E ficou no computador, né? Aí eu mostrei uma vez para um amigo meu e disse, por que tu não compartilha isso com as pessoas, né? Aí eu disse, talvez seja uma boa ideia, né? Uhum. Então, pronto, aí começou a se transformar em livros, né? Mas nunca tinha pensado. E como o fato de eu começar a escrever foi por causa de eu querer contar as minhas histórias para Itana. Então decidi colocar o nome dela porque meio que ela foi o que me movimentou a fazer isso, né? Isso, que é impressionante. E, e pronto, então na verdade as narrações é como se a Itana contasse as histórias, né?
como se eu estivesse narrando as histórias. É na Não voz de sei, uma acho que é criança. muito exatamente é na voz de uma criança. Que inclusive a gente teve que projetar ela, porque eu comecei a escrever os livros quando ela estava na barriga da minha amiga. Isso. E o primeiro livro foi lançado quando ela tinha 1 ano, né? Então a gente projetou ela, que inclusive foi um trabalho muito lindo com a ilustradora que se chama Fernanda Leite, que é brasileira. E ela fez uma projeção como se ela tivesse 7 anos. Isso. E então o nome é por isso, né? Porque foi ela que me movimentou para escrever. Ok. Paula, está a me ouvir bem? Está tudo bem com a minha voz? Sim, No, eu estou. sim. Ok. Porque a minha internet às vezes não é tão boa como a da Espanha Ok. ou de Moçambique. Mas também não é muito boa. Mas está aqui Sim. o Jorge. Não, Tá e aqui. uma coisa. Sim, pode falar. Pode Ó, pode falar, falar. Paula. Não, eu ia falar que uma coisa super curiosa sobre. Você perguntou sobre a ordem, né? Uhum. Curiosamente, a primeira viagem da Itana, que foi esse ano, foi para o México. Eu fiquei muito Oh. chocada com isso. Ah, que Tá? coincidência. E que Muito, idade ela muito tem? sério. Que idade tem a Itana? A Itana tem 3 anos agora. Anos agora. Ok, já consegue ter noção começar a ter noção das coisas. Ok, boa. Boa, vai ser muito interessante quando enquanto ela vai se tornando adulta e poder entender realmente o que está por trás dessas histórias, desses livros. Vai ser realmente muito interessante. Temos Sim. aqui alguns comentários, os nossos seguidores, amigos a cumprimentarem, mas eu vi aqui o Jorge Sim. deixou um comentário a partir do Brasil, não estou a procurar, perdeu-se. Sim, Mas é um pronto. amigo meu, Marcel. Um Ok. abraço do Brasil, aqui de Fortaleza. Sim, Ah, tem meu pai, minha mãe aí, bem. ok. Angleberson, professor Angleberson aí, um grande abraço. Um grande abraço, tenho muito apreço. O Cotaquitos também entrou, e a todos que entraram, estamos a conversar com a Paula Reanes. A Paula é espanhola, mas ela está aqui neste momento já em Moçambique e há alguns anos, 1 ano pelo menos em Moçambique, mas ela é viajante, é professora e agora tem 2 livros publicados. E a minha pergunta é realmente sobre esses livros. Eu sei que estão na versão só espanhola, e se a Paula tem projetos para torná-lo bilingue para português e depois futuramente, claro, para o inglês, o francês e tudo mais, para permitir que seja mais abrangente. Cara, na verdade tem muitas pessoas que me fizeram essa pergunta, mas a ideia, eu não quero traduzir os livros, porque assim, eu sou professora de espanhol, Uhum. né? Então, eu quero que os livros sejam uma ferramenta para trabalhar o espanhol. Então, eu Ok. poderia, porque tipo, eu falo português, poderia traduzir os livros, eu sei que com certeza ia ter mais vendas, mas eu realmente quero que a função dele seja uma ferramenta para o espanhol, para as pessoas poderem, sei lá, na escola trabalhar, ou qualquer pessoa que quiser aprender. Então, sim. Então, na Ok. ideia, por enquanto, talvez vai mudar no futuro, mas por enquanto não vou traduzir em Ok. nenhuma língua. Percebi a ideia. Ahm, Neste momento, eu sei que durante essas viagens que a Paula fez, com mais de 30 países, tem quantos livros escritos sobre essa exploração da Haitana? Ok. Então, pronto, temos México, temos Peru, Brasil vou lançar agora, esse mês, dia 24, vai ser o lançamento do Brasil, que inclusive já está disponível em algumas plataformas, mas o lançamento vai ser no Brasil. Então, o próximo é Brasil. Depois, obviamente, Moçambique, eu gostaria que fosse o próximo, né? E, na verdade, mas eu já tenho rascunhos feitos daquela primeira vez, né? Então, eu escrevi sobre Costa Rica, Uhum, Irlanda e o Chipre, que são os que uhum. não foram publicados ainda. Porque mesmo que eu viajei para muitos lugares,
eu só escrevi de lugares que eu fiquei muito tempo. Sabe? Que eu Ok, posso falar que eu senti que eu vivi a experiência, que eu me conectei com o povo. Então, não vou descrever de todos os lugares que eu já fui, mas daqueles que eu já teve mais tempo e pode conseguir viver a experiência de verdade. ok, ok. A Paula foi prática ou literalmente motivada com essa cena das viagens pelos pais, porque começou a viajar muito tempo com os pais. Só aos 17 anos é que fez a primeira viagem sozinha. Acha que teve essa herança dos seus pais para esse ímpeto de viajar, mudar sempre de lugares e tudo mais, culturas e povos? Ou Então, não? na verdade, assim, meus pais viajam, mas não viajam tanto assim. Mas é verdade, quando nós éramos crianças, fazíamos bastantes viagens dentro da Espanha. Uhum, Mas, na verdade, o que eu acho que me motivou para viajar mais assim, obviamente eles, o apoio deles sempre, né? uhum. Mas eu faço capoeira desde que eu tenho 14 anos. E a gente fazia viagens de capoeira, né? Ia para o norte da Espanha, para eventos de capoeira, não sei o quê. E a gente começou a viajar para outros países, né? Ó, meu pai ali, muito orgulhoso da minha filha, ele disse. É, então, já fomos para outros países e eu amava conhecer pessoas, essa interação, etc, etc. Então, eu Uhum. acho que, na verdade, o que mais me motivou foi essas viagens que eu comecei a fazer com a capoeira. Ok, Sei, acho que foi uma mistura de tudo. Não sei, não sei, eu sempre gostei muito. ok. Atualmente ainda pratica capoeira ou já não? Não, continuo, Ah, continuo. Faz 18 anos que faço capoeira, sim. Tô ok, ali. ok. Como é que avalia a literatura, o acesso aos livros em Moçambique, em comparação com os lugares que frequentou por mais tempo? Cara, infelizmente, eu acho que aqui o acesso a livros e a literatura é muito limitado, sabe? Tem muitas poucas livrarias. As livrarias não têm muita diversidade de livros e os livros são muito caros. Assim, se você vê qual é, né? Se você compara o nível de vida econômico e o custo dos livros, né? Então, eu Uhum. acho que é uma coisa bem restrita, assim, não tem um acesso muito fácil. Ok. Consegue ver o comentário, a pergunta do Jonier Ribeiro, Jonier Alves? Ou Não, posso ler? pode. Qual é o título que será publicado no Brasil? O professor Jonier é um amigo, também escritor, é professor de literatura africana. Então ele pergunta qual é o título. O título é o mesmo. Normalmente é É o mesmo. Explorando o Mundo, só que desta vez no Brasil. Exato. Explorando o mundo conectado no Brasil. Ok, Sim. mas também É, em espanhol. Mesma versão que será publicada no Brasil. na verdade, vai ser publicado. Na verdade, todos os livros Aham. são publicados sempre na Espanha, Ah, ok, ok. no Brasil, através de uma plataforma que se chama Uiclap. Depois publica na Amazon também. E aqui em Moçambique tem uma livraria. E futuramente vai ter uma outra plataforma que também vai se publicar. Então, se publica nos 3 lugares por enquanto. E na Amazon pode comprar em qualquer lugar do mundo, né? Isso. Ok, boa. Então é isso, John. Tá aí a resposta. Já veio ao Brasil? Sim. A Paula já esteve no Brasil. Quanto tempo, Paula? Há quanto tempo? Deu aula no Eu, Brasil? 3 anos. Então, eu viajei, antes de eu morar no Brasil, por conta da capoeira, eu fui 8 vezes para o Brasil. Eu era uma apaixonada pelo Brasil. E depois fui morar e fiquei 3 anos no Brasil.
morando. Que foi justamente antes de vir para Moçambique. Ok. E por que que na sua biografia eu não encontrei informações sobre a capoeira? Não carrega ela como um fardo da arte, como parte de si, como a literatura, por exemplo, que entrou até mais cedo e eu penso que fez mais tempo na capoeira. Yeah, é uma boa pergunta. Acho que talvez devia começar a colocar. Eu acho que talvez pelo fato que é meu hobby, né? Por isso que nunca, como não penso em colocar, porque tipo, né? As coisas que eu mandei, as coisas que eu mando geralmente são coisas que eu Mais trabalho com importante, elas, né? mais relevante do trabalho, é isso, percebi agora. Ok, Sim. ok. A Paula tem uma pergunta, quer fazer uma pergunta? Esse painel costuma ser assim também. Se o Ok. convidado tiver alguma pergunta, pode fazer. Sim, na verdade, eu também queria saber um pouco de você. Bom, o professor Angleberson disse, olha, na terça estaremos... Sim, 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 sim. Na terça-feira, dia 13, vamos falar sobre literatura erótica angolana. O professor Anglebson, a convite do professor Anglebson, na página dele, eu vou estar a falar um bocadinho sobre os meus livros, principalmente sobre o livro O Segredo do Meu Dentista, que está associado ao Afroerotismo Encontro. Mas o que é que eu posso falar sobre mim? Eu sou um cidadão angolano, não viajei tanto como a Paula, eu acho que conheço mais quatro países depois da Angola. Não fui ainda a Moçambique, gostaria. Tenho, por acaso, um livro publicado com uma moçambicana e que está em Moçambique, o livro, o Caringana dos Povos dos Contos. E estou a trabalhar a ver se nos próximos tempos eu vá a Moçambique também. Gosto de escrever, gosto da escrita. Trabalho com a escrita, como editor, como escritor. Tenho alguns livros publicados. Boa parte deles estão na Amazon. Gosto de escrever Angola, cultura angolana, lendas e mitos, coisas que vão se perdendo com o tempo, histórias contadas à volta da fogueira, crenças também, simbologia, africanidade. Os meus escritos vão por aí, mas também me atrevi a escrever contos eróticos por ser uma área pouco explorada e eu penso que deu certo porque os leitores gostam desse detalhe também. E, portanto, escrevo. Gosto de pensar que sou mais ou menos eclético nessa área da literatura. Gosto de escrever poemas também, para além dos textos em prosa e às vezes crônica também. Ensino informática, a área em que me formei, eu fiz engenharia de informática e trabalhei como profissional de TI por alguns anos, por muitos anos, na verdade. E penso que é isso. Costuma criar algumas atividades, plataformas que incentivam a leitura, que incentivam a promoção do livro angolano, da literatura lusófona. E este quadro aqui do Literatura e Outras Conversas veio mesmo também para ainda mais eh, fomentar essa ideia, né? A ideia de projeção, de promoção, de união entre os artistas, de sentarmos para beber um café como estamos a fazer agora e utilizarmos essa ferramenta muito poderosa que é a internet. E conheci a Paula através do Roger. Roger, que é um amigo que eu conheci, nos conhecemos Sim. como? Pronto, não sei, mas nos encontramos por aí. Acho que foi no Camões, quando eu participei do escritor do mês. Foi no Camões a primeira vez que eu vi o Roger. E somos amigos. E é isso. Esse é o Lucas Cassule, Paula. Boa noite, Roger, e bem-vindo. Poderia sim, sim. Eu já ia pedir isso mesmo, que a Paula vá ler uma. Eu gosto muito de como soa o espanhol, né? É doce ouvir o espanhol. E, portanto, eu já ia pedir. Mas a Paula também escreve poemas ou só relatos em prosa, por exemplo, crônica. Não, não, só escrevo haitana mesmo. Ok.
Ok. Já preparou o texto ou vai deixar isso para depois? Tô à A escolher. procura aqui. Ok. Tô escolher uma página. Caixa de mensagem. Enquanto isso, tem uma mensagem. Sua capoeira é de origem brasileira? É bem provável, se a Paula viajou no Ok. Brasil por conta de capoeira. O João pergunta se a capoeira é de origem, a sua capoeira, a capoeira que a Paula pratica é de origem brasileira. Então, eu aprendi a fazer capoeira na Espanha, né? A capoeira está no mundo inteiro hoje em dia, inclusive é a máxima difusora da língua portuguesa. Então, eu comecei na Espanha, mas meu professor tinha aprendido com um brasileiro também, de Ok. Brasília. Então, sim, só que é isso, tipo, eu nunca parei de fazer capoeira. Então, mesmo que eu viajei muito, morei em outros países, todo lugar que eu ia, eu fazia capoeira. Então, sim, comecei na Espanha, mas o mestre do meu professor é brasileiro e o grupo vem do Brasil. Sim. Ok. A Mia, olá Mia, bem-vinda, minha nova seguidora, é poeta também, bem-vinda. Disse que me conheceu, conheceu o meu trabalho no Corujão da Poesia. Olha que fantástico, muito bom e muito prazer. E a quem não segue ainda, a Paula e a Anes, vai seguindo a página, vamos seguindo a página dos artistas, dos escritores, vamos nos seguindo para crescermos todos juntos. E assim fazemos uma coisa que os africanos chamam de Ubuntu. Paula, o tempo é Isso. seu. Ok, quer que eu leia? Isso. Ok, tá bem. Ok, eu escolhi essa página aqui, Uhum. ok? Esse é o livro por dentro, para fazer um pouco de publicidade aqui. Ok. Então, ok. E tem, assim, todos os livros... Vou falar um pouco do livro, pode ser? As, Sim, os desenhos, as ilustrações. Que sim. lindo. Então, na penúltima página tem questão, eu como boa professora, né, não podia faltar, professor de perguntas de compreensão de leitora, né, compreensão se entendemos. Depois sempre tem uma frase, né, porque o meu foco com isso, além de divulgar o espanhol, é Aham. que as pessoas viajem, tanto seja lendo desde casa como fora, mas que viajem porque viajar faz que nossa mente se abra, faz com que a gente seja pessoas mais empáticas, mais respeituosas, mais tolerantes, né? Então, é um foco Uhum. disso. Depois tem um de curiosidades, né? Uhum. Então, esse é um pouco o texto. E depois, em todos os livros, se fala sobre uma pessoa que foi importante em cada país, né? E com a ideia de tentar colocar o máximo, a máxima representação possível, tentar representar todos os possíveis grupos, né? Ou tentar. Então, por exemplo, no México, fala sobre Frida Kahlo, que é uma mulher indígena, feminista, né? Que, tipo, se fez muito poderosa numa época que não era tão fácil, tipo, ter teu nome, etc, etc. Uhum. No do Peru, falo sobre dois incas que foram muito importantes para a Revolução Peruana, para a independência peruana. Uhum. E no do Brasil, falo da primeira mulher trans, chama-se Lineker, esqueci o nome, acho que é a primeira mulher trans negra em ganhar um Grammy. Então, todos os livros tentar colocar toda a diversidade que existe para que qualquer pessoa possa se sentir representada, assim. Chama-se Lineker. Então, um pouco assim para falar sobre isso. E vou contar então essa parte. Então, é para ler em espanhol? Vou conseguir perceber algumas. Vou seguir. Eu não domino espanhol, mas não deve ser. Somos irmãos entre Espanha e Portugal. Espanha e Ok. Portugal. A língua espanhola é a língua portuguesa. Sim. Ok, então.
Mi tita me ha contado que en este hermoso país la muerte se ve de una forma diferente, ya que ellos creen que cuando la gente muere va al mundo de los muertos y allí viven muy felices. El día 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos y a diferencia de otras culturas es un día muy alegre y lleno de colores. Esta celebración es muy importante para los mexicanos, puesto que es el día que los muertos, guiados por las flores de cempasúchil, sí, así se llaman esas flores naranjas, van a la tierra para reunirse con sus familiares y amigos vivos y así poder festejar estos días juntos. Mi tita me ha explicado que lo más importante es que en el altar se ponga la foto del muerto o la muerta para que pueda venir al mundo de los vivos, porque si no, los policías del mundo de los muertos no lo dejarían pasar. Además, claro está, no se puede olvidar de poner la comidita y la bebida que le gustaba tanto al muerto. Quem que eu leia mais um? É lindo, sim, quero, sim. Ok. Ok, não. Ah, esse aqui. Mas a comida não se pode misturar por quê? Não, não é que não se possa misturar, é que tipo, uma coisa que tem obrigação é você colocar a comida e a bebida do morto, porque o morto vai vir, vai comer e vai beber a bebida. Ah, ok. Então você tem que deixar a comida e a bebida lá. Isso acontece normalmente nos países africanos, acontece isso, né? Como, por exemplo, num banquete, há uma parte da comida ou da bebida que é despejada no chão, que é para poder, para a sorte dos ancestrais, do passado e tudo mais, essas coisas assim. Das pessoas que já morreram, provarem também um pouco do banquete. Ou abençoarem. Isso é muito interessante, porque na verdade o Dia de los Muertos, né, que é uma super festa no México, né, é uma coisa indígena mesmo, né, só que colocaram essa data na mesma data também, porque era colonização, né, e uma coisa que quando eu escuto histórias africanas e escuto histórias indígenas, eu acho que tem muita coisa muito parecida. Uhum. Yeah. Muitas coisas, tradições, tudo que é, né? Não sei, todo ritual, as coisas são em círculos, usar a natureza como método para curar. Eu acho que tem a espiritualidade também, que é muito forte, né? Tanto nos indígenas como assim, nos lugares africanos que eu já fui, né? Então. Sim. Isso mesmo. O próximo texto. Mais um pouquinho. Ok, tá bien. Entonces, mi tita también me ha contado que además del español, en México se hablan más de 68 lenguas indígenas, ya que antes de que los españoles colonizaran México, vivían otras civilizaciones y muchos de sus descendientes viven hasta hoy y han conseguido mantener su lengua materna. La que más le gusta a mi tita es el náhuatl, que fue la lengua del Imperio Azteca y que se sigue hablando hoy en día. De hecho, muchas de las palabras que terminan en ate vienen de esta lengua, como chocolate, aguacate, tomate, etc. Qué guay, qué nice, que después de miles de años sigan hablando la lengua de sus antepasados y que nosotros sigamos usando algunas de sus palabras. Me gustaría saber si yo podría entenderlos para que también me contaran sus aventuras. Sí. Então, outra... Cara, eu acho, assim, eu gosto muito, não sei se... Mas é tipo, porque a ideia desses livros também é trazer uma outra visão, sabe? Uma verdade que não foi escrita. Exato. Exato. Então, tipo, por exemplo, as pessoas não sabem que no México se falam 68 línguas, sabe? Tipo, as pessoas não sabem, as pessoas acham que só se fala espanhol, mas não. Tem muitas línguas indígenas, tem línguas indígenas que são super fortes. Nós, hoje em dia, usamos palavras que vêm de línguas indígenas. Então, essas coisas que também tento trazer, né? Tipo, eu falo sobre a colonização, tipo,
Tipo, não, tá mal, tá feio, tá, sabe? Então, que as pessoas têm que ser conscientes que existem outras verdades, existem outras realidades, e então, e essa é É um isso, pouco a ideia também, né? Trazer um outro olhar. é isso. A Paula sente que essa é uma obrigação ou uma missão do escritor, contar essa verdade que anda escondida entre os povos, entre as nações durante séculos. Acha que nós temos essa obrigação como escritores? Eu não sei, tipo assim, para mim pesa mais o papel de professora, né? Eu sou professora, então, para mim sim. Tipo, para mim sim. Eu, assim, tudo que eu aprendi enquanto eu viajei, porque muitas coisas que eu levo para aula são coisas que eu aprendi nas minhas viagens, porque, né, tipo, nos países hispanos que eu já fui, né, e tal. Então, eu acho que sim, tipo, a gente tem que compartilhar tudo isso que a gente sabe, né? Ok. E sim, na escrita você tem essa grande oportunidade, né, de você chegar a muitas pessoas. E eu acho que é super importante, né, tipo, compartilhar esse conhecimento, porque é uma forma de viajar e uma forma de abrir a cabeça. É como eu digo, tipo, viajar abre a mente, mas se não tem essa chance de viajar, opa, opa. Se não tem essa chance de viajar, pelo menos leia, né? Que também Hum, vai te ajudar muito, né? Então, sim, com o- certeza, sim. ok, sim. A Paula é aquela professora que lê muito. Eu falo de literatura e não de livros técnicos ou de viagens ou de biografias, por exemplo. Lê literatura, no geral, ficção, poesia. Poesia não. Para falar a verdade, poesia não leio. Não, nunca foi uma coisa que chamou muito minha atenção. Mas eu sou muito de ler novelas. Não Ok, sou uma super leitora, não me acho que, tipo, que seja uma super leitora, mas uns seis, sete livros por ano acho que vão. ok, ok. Leu Copa em Zambi? Agora fiquei curioso. Não, ainda não, mas quero. Não, porque é tipo assim, não está em Moçambique, né? Ou, se não está em Moçambique. Então, sei que está acho que está em Portugal, né? Em Angola. Então, agora que eu vou para a Espanha, vou ver se eu consigo. Mas eu já falei com o Roger que eu queria comprar, mas ele me disse que não tinha chegado ainda. Ok, chegou aqui o grupo Capoeiragem, acho que é o grupo aí da Paula, da Capoeira. Não é meu grupo, mas é um amigo meu. Ah, ok. Bem-vindo, meu amigo, bem-vindo. A partir de. O que é manga? Pronto, mas enfim. Então, meu apelido todos os capoeiristas, não todos, mas é tradicional os capoeiristas terem apelidos na capoeira. Ok, Então, meu apelido é Manga Rosa. é manga, Manga Rosa. mas manga rosa, ok, percebido então. A capoeira, eu por acaso nunca tive oportunidade de conversar assim publicamente com alguém que pratica capoeira. A capoeira, normalmente, a cultura da capoeira é centrada no quê? Para além da arte, da técnica. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Eu- porque eu sinto que a capoeira é como se fosse um movimento. Eu sinto, eu nunca participei, nunca estive em nenhum núcleo, mas eu sinto que é como se fosse um movimento, né? Como se fosse um movimento e que prezam certos conceitos, não sei, de comunidade, de partilha. A pergunta é sobre isso. É, para além da técnica, da coreografia, há alguma coisa que vos move, que eu vejo, não sei, que vos torna muito próximos. Era isso. Não sei. Ok, na verdade, a capoeira é muita coisa. A capoeira não é só aquele esporte, a capoeira é muita coisa. Então, a capoeira é a musicalidade, a capoeira é Dança. aquela conexão com a outra pessoa, você aprende outra. Teve uma época, antes de eu ser professora de espanhol, eu conhecia mais do Brasil do que do meu próprio país,
Porque a capoeira te faz você ter vontade de conhecer o Brasil, de conhecer a cultura, de conhecer a história. Então, a capoeira é tudo isso, né? Tipo, você conhece qual é a história da capoeira, como surgiu a capoeira, então, sabe a história. Depois você aprende a cultura, aprende musicalidade, é conexão, é amizade. Na verdade, eu acho que a capoeira é um pouco um estilo de vida também, né? Não sei, a Ok. capoeira é muito completa. A capoeira é uma cultura. Então, concluindo. Pode ser. Mas Um simplificaríamos muito. conjunto dela. Um conjunto dela. Bom, nós estamos já há 40 minutos de conversa e estamos a caminhar para o fim. Normalmente as conversas aqui costumam ser entre 30 a 1 hora e depende muito. Eu queria saber da Paula se quer saber mais alguma coisa sobre Angola, não sei. Alguma Sim, outra pergunta? sim, na verdade eu gostaria de conhecer Angola, né? Mas nunca teve oportunidade. Só conheço, tenho um amigo angolano, mas Agora já pronto, tem não sei. dois. Hã? Eu Ah, disse já tem agora já dois. tem. Muito obrigada, muito obrigada. Sim, não sei, me conta você um pouco, como, não sei, que língua se Não sei. fala lá, como que é a cultura. Acredito que seja parecido com Moçambique um pouco. Sim, somos muito próximos. O que eu andei a ler sobre os livros moçambicanos, dos livros moçambicanos, dos Mia Couto, da Leia Langa, da Paulina Chiziane, somos muito próximos, né? Temos aqui também vários idiomas locais, os nossos idiomas. Você Temos fala? sim, um bocadinho. Eu, como sou um pouco menino da cidade, esqueci uma boa parte das coisas. Ainda tenho E algumas palavras. qual é a língua que Quimbundo, você fala? entre Quimbundo e Umbundo. Nasci numa língua Quimbundo, né? Mas, no entanto, eu tive na infância amigos que falassem Umbundo. E, portanto, sei muitas palavras, esqueci muitas também. Percebo muito mais do que se fala, do que falar. E temos outros idiomas a nível de outras províncias de Angola que vale a pena conservar. Mas a tristeza disso é que, a par de outros países, esses idiomas, não, por exemplo, não são ensinados na escola, então aos poucos o mundo vai sofrendo essa aculturação e vamos perdendo essa força. Algumas permanecem muito acentuadas, outras são só lá no interior, mais ao fundo, mas aos poucos as pessoas vão falando muito português, e o quimbundo, e o umbundo, e o nhaneca, e todos os outros ah, vão enfraquecendo. Mas eu gosto da Infelizmente. não sei se já deveria provar a comida daqui, a comida angolana. Eu acho que é muito próxima de Portugal, do Brasil, e muito boa também. Então, tenho certeza que quando vier a Angola vai gostar da comida daqui e de outros tantos pontos importantes, ricos, turísticos que existem por Angola. Penso que já costuma ver aí na internet. Outras coisas, eu penso que o Roger já deve ter adiantado. Não, não muito, não. Não? Uh-uh. Ah, ok. Não, Angola é uma grande desconhecida para mim, não, não sei. Ah, ok. Mas tá bom, assim, eu penso que a experiência vai ser melhor. Se souber menos, a experiência vai ser melhor quando cá vier. Yeah, tenho certeza disso. Sim, verdade. Há quanto tempo não volta na Espanha? Há quanto tempo não vou para a Espanha? Sim, sim. Ah, eu desde que eu moro em Moçambique, eu vou 2 vezes por ano. Então, fui em dezembro, fiquei em janeiro, até final de janeiro, e vou segunda-feira. Ok. O que é que mais sente saudade da Espanha? O que é que mais te dá saudade? A minha família, obviamente, é o que mais saudade. E das
algumas comidas. Ok. Sim. O que é que mais a marcou na vida, mas do ponto de vista negativo, assim mesmo, do chocante, não sei, talvez. Qual é o momento mais difícil que a Paula teve? Na minha vida, em geral, Isso. não sei. Cara, na Nada? verdade, não, sim, tem várias coisas, né? Mas assim, eu me lembro da mais recente. Vou falar da mais recente. Talvez não for a mais impactante. Provavelmente as perdas, né? Tipo, a perda do meu avô, da minha avó, né? Mas Uhum. eu acho que, cara, para mim, quando eu cheguei em Moçambique, foi muito difícil. Muito, Ui. muito. Mas é a Tipo, adaptação, as pessoas, o clima, é isso? adaptação. Choque cultural, tipo, ver uma realidade que eu não esperava ver. Tipo, foi uma coisa de tipo, what? Para mim foi muito forte em relação a 1 bilhão de coisas. Ok. Eu Para mim, acredito que eu pensei, pode falar. sim, pode falar. Então, não, eu achei que nunca ia me acostumar. Ok. Sim, eu Ok. achei que nunca ia me acostumar. Foi muito, muito. Eu tinha uma outra ideia. Eu Hum, achei que fosse uma outra coisa. Então, no começo para mim foi muito difícil. Foi uma realidade muito dura para mim. ok. Eu tenho a sensação que vai ter esse choque quando chegar em Angola. Espero Epa, que não. depois de ter passado por Moçambique, acho que talvez não, viu? Ok, tá bom, Paula. Foi bom conversar consigo e vamos ver. Tatiana, Ibrahim, ok. É amiga minha. Ah, ok. É a instrutora bombom, capoeirista também, moçambicana. Mas uma coisa que eu tenho que falar de Moçambique é que eles são mega acolhedores, que é uma coisa super, super nice, que eu super agradeço. São pessoas Maning muito nice. boas. Maninguinais. Maninguinais. Ok. Tem Então, que agradecer, né, isso. é isso mesmo, é isso. Essa foi a nossa conversa. Eu vou pedir a Paula para deixar considerações finais. Nós vamos fechar. Quero agradecer a todos que passaram aqui pelos vossos comentários, pelos vossos coraçõezinhos. Também o Contactus está lá do outro lado. Tem angolanos, tem espanhóis, tem brasileiros e moçambicanos. E não deixem de seguir o Lucas Cassule, não deixem de seguir também a Paula. Se você é artista, escreve principalmente, e quer participar desse painel para uma conversa, para essa troca de cultura, para esse cafezinho, basta deixar uma mensagem no meu IGTV. E é isso. Paula, alguma consideração final, mas não deixe de mandar um abraço meu à Aitana, tá? Aitana. Diz que um angolano, Lucas Caçule, manda um abraço. Ok, vou mandar. Mandar. Não, eu só queria agradecer mesmo, nunca tinha feito isso. E sim, e gostei muito da experiência, então obrigada pela oportunidade. Foi muito nice. E pronto, espero que a gente fique em contato e venha mais. Até mais, até mais. É sobre nós, como eu costumo dizer aqui. Obrigado, Paula. Estamos juntos. Ok, Qualquer coisa, quem obrigada. acompanhar os meus livros está na Amazon, espreite, dê uma olhada Vou, e, vou e dar. vou mandar o link aí a Paula também para dar uma olhada e ler alguns contos meus. Um abraço. Perfeito. Tchau, tchau. Ok, abraço, tchau. Tá. Como que sai daqui?